Olá, aluno e aluna do nono ano. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar de um assunto complicado para algumas pessoas, a interpretação de texto. Mas antes de iniciarmos, e nós vamos ver que não é tão complicado assim, vamos cumprimentar o Daniel, que vai nos acompanhar na aula de hoje. Tudo bem, Daniel? Bem, então vamos falar sobre essa questão da interpretação de texto. Mas antes, vamos ver as habilidades da nossa aula. Bem, olha, hoje nós vamos aí conhecer alguns aspectos da prova Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar dessa prova, tá? E a prova Brasil é uma prova que vai lidar com essa questão da leitura, tá? Por isso, eu trouxe essa proposta aí da interpretação de texto, para que a gente saiba localizar informações explícitas num texto, ou seja, elas estão ali claras, tá? E também inferir o sentido de uma palavra ou expressão, ou seja, pelo contexto, nós temos que reconhecer, saber ali um significado de uma palavra, mesmo que a gente não conheça, mas pelo contexto nós conseguimos entender o que está escrito, ok? Então vamos falar um pouco mais sobre essa questão da interpretação de texto. Bem, gente, olha só, nós vivemos num mundo, tá, que nós vamos lidar com diferentes linguagens e mídias. Sim, então no nosso dia a dia nós lidamos aí com vários gêneros textuais e seus suportes diferentes, porque daqui a pouco nós vamos falar também sobre isso. Então nós temos ali uma bula de remédio, um manual de jogo, nós temos, por exemplo, um meme, nós temos uma crônica, nós temos um editorial. Olha, nós temos vários gêneros textuais e a maneira da gente ler esses textos não é igual em todos. Nós temos que ter uma postura diferente para cada gênero que nós estamos lidando, tá? Além disso, aqui ao longo das nossas semanas no PET, nós vimos uma coisa importante, que é justamente compreender esses textos e relacioná-los. Nós vimos isso ao longo do nosso PET, nós pegamos uma temática, que era lá aquela questão, da princesa e o sapo, e nós fomos vendo vários gêneros textuais diferentes. Então a gente viu cordel, a gente viu uma resenha, a gente viu o próprio, vimos o próprio conto e esse conto de fada em várias versões. Olha só, para a gente poder ir relacionando, tá? E aí, gente, nós vamos ver que quando nós temos esse contato, realmente nós vamos melhorando a nossa capacidade aí de interpretar e entender esses textos, fazendo essas relações que muitas vezes tem a ver com as nossas práticas sociais, tá? Bem, e aí, como eu disse, a gente lê um artigo científico, a postura é diferente de ler um quadrinho, de ler um meme, de ler uma tabela, de ler um infográfico. Existem algumas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em ler infográficos, tá? Então, é realmente uma postura diferente diante de um quadrinho e de um infográfico. Bem, nós vamos ver, gente, que uma outra questão é justamente o exercício que tem aí a múltipla escolha, uma questão de múltipla escolha, tá? Porque a princípio, que parece ser mais fácil, é só marcar o X ali, na verdade, nós temos essa questão que muitas vezes as pessoas, os alunos reclamam e falam, nossa, mas essa questão parecia pegadinha. Porque se é mais fácil a gente ter ali as alternativas, às vezes a semelhança de uma alternativa e outra nos leva a uma certa confusão. Aí você fala, nossa, está parecendo tudo igual. E nós vamos ver que existem algumas orientações que a gente segue para ajudar nessa interpretação, ok? Para a gente não confundir essas respostas, essas alternativas, tá? Bom,
Olha só, gente, então voltando aí a falar da prova Brasil, porque eu trouxe algumas questões aqui extraídas da prova Brasil, tá? Essa prova Brasil, ela é aplicada aos alunos das séries o quinto ano e o nono ano, tá? É uma prova que vai avaliar o rendimento das escolas públicas do país, né, do Brasil. Dois conteúdos, português e matemática, tá? Então são esses dois conteúdos. E o objetivo, gente, é realmente conhecer, saber o domínio dos alunos a respeito daqueles conteúdos para traçar aí estratégias, né, para uma melhor aprendizagem, tá? Então esse é o objetivo, tá? Bom, continuando falando ainda da prova Brasil. Olha, a prova Brasil, ela vai trazer essas habilidades e essas competências. O que quer dizer isso? Quer dizer se eu conheço aquele conteúdo. Então, eu sei fazer, né? Então, habilidade tem a ver com isso aí, tá? Bom, e essas habilidades, elas são, né, aferidas, ou seja, elas são medidas por descritores. Então, ali é como nós temos feito ao início de cada aula nossa. A gente avisa assim, olha, na aula de hoje nós vamos trabalhar isso, isso e isso. É o objetivo, é a habilidade. Ou seja, no final você fala, olha, eu já, né, tenho um preparo para saber isso. Tá? Então, a prova Brasil, ela trabalha com essa questão desses descritores, tá? Que são esses elementos que vão falar qual é a habilidade, o que é que você precisa saber ali com aquela questão, o que aquela questão está exigindo de você, tá? E aí, gente, nós vamos ver que em língua portuguesa nós temos 21 descritores, ok? Bom, olha, e aí como nós vimos, né, é a partir desses descritores que as questões serão elaboradas, tá? E como nós dissemos, esse descritor, ele vai mapear esse domínio, né, do aluno. E aí vai ver, né, a sua proficiência para propor um planejamento pedagógico direcionado à necessidade de cada estudante, de cada turma, escola, região ou estado, porque é diferente, tá? Bom, nós vamos ver, agora vamos falar de português, olha só. A prova de língua portuguesa, ela é dividida em 6 blocos. Então, quando você faz a prova Brasil, tá? Você vai saber, olha, o que vai ser cobrado de mim. Então, a questão mesmo dos procedimentos de leitura, tá? A implicação do suporte, do gênero, do enunciador na compreensão do texto. É aquela questão do suporte. Olha, o suporte é esse veículo físico, né, ao qual esse gênero vai circular. Olha, eu vou dar um exemplo. Meme. O meme da internet, ele tem como suporte a internet, tá? Não é comum você ver uma pessoa imprimindo um meme e passando para o colega, ó, vê esse meme aqui. Normalmente não é assim, o meme vai estar lá, né, lá no site, no grupo de WhatsApp, e aí às vezes quando você quer mostrar, você compartilha, usando os meios digitais, tá vendo? Então ninguém vai imprimir um meme e mostrar. Diferente, por exemplo, de uma carta comercial que chega lá pelo correio na sua casa, tá? Então é interessante essa questão dos suportes. Bom, a relação entre os textos. Olha, gente, isso nós fizemos muito ao longo das nossas semanas, porque a gente trabalhou com aquela palavrinha, né, intertextualidade. A gente estabeleceu ao longo da PET 2, nós fomos estabelecendo essa relação entre os textos, essas releituras, esses diálogos, tá? Então, é interessante isso também. Bom, a questão de coerência e coesão, né, no processamento do texto. Gente, coerência é o texto fazer sentido, ele ter lógica, tá? Então, se, por exemplo, eu falo assim, olha, no México nevou, você fala, opa, né? Quem conhece aí, né, sobre as questões climáticas, fala, mas então, peraí, no México não neva, então isso é incoerente, tá? Num texto escrito, como que a gente percebe a incoerência? É quando uma parte do texto
contradiz a outra, então numa parte falou uma coisa, na outra parte falou outra, aí você fala, ó, esse texto não está fazendo sentido. E a coesão, gente, está muito relacionada às questões gramaticais, aos elementos gramaticais, como pronomes, conjunções, tá? A coesão, ela vai ligar um termo ao outro, uma oração à outra, estabelecendo esses sentidos. Nós vamos resolver uma questão aqui que vai ter essa questão, tá? De coesão. Bom, a relação entre os recursos expressivos e os efeitos de sentido e a variação linguística. Isso nós já comentamos aqui outras vezes, né? Na verdade, a gente fala diferente, não é falar certo e falar errado, a gente fala diferente. Então, quem vive na cidade fala diferente de quem vive na roça. Tá? Então, quem é jovem fala diferente de quem é mais velho. Então, são essas variantes linguísticas. Bom, então vamos lá. Aqui, gente, a gente vai passar rapidinho, nós não vamos falar desses descritores, é só para que vocês tenham ideia, tá? Mas nós temos alguns descritores, e aí eu vou passar só uns dois, que tem a ver com a coerência e a coesão. Ah lá, olha, descritor 2, estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Tá vendo? Eu vou ficar só nesse. Isso, quando você pega ali um texto e você marca a opção correta, significa que você sabe usar, né, de maneira, né, competente saber de maneira competente aí essa questão de o significado de uma conjunção, ou às vezes evitar uma repetição, quando a gente usa um pronome relativo, por exemplo, em vez de falar Maria Alice é professora de português, Maria Alice dá aula, né, no Se Liga da Educação. Maria Alice é professora de português que dá aula no Se Liga da Educação, tá vendo? Então você evita uma repetição, tá? Isso tudo tem a ver com a coesão. Bem, eu vou passar e nós vamos, então, a falar sobre algumas orientações na hora de fazer uma questão, né, interpretar uma questão de múltipla escolha, tá? Então, vamos lá. Sim. Então, lê a alternativa por inteiro e com atenção. Gente, quantas vezes o aluno só lê a primeira parte do enunciado e vai logo marcando a questão, acaba errando. Você tem que ler tudo, ele tem que ler o enunciado todo, tá? Observar a fonte do texto, é aquilo que eu estava comentando, porque às vezes você vai ver, olha, foi publicado num jornal, tá? É um poema, foi publicado num livro, é uma coletânea. É interessante a gente saber sobre a fonte do texto, tá? Conhecer aí o autor, ok? Quando ele foi escrito, porque a questão temporal também conta muito. As pessoas pensam diferentes em épocas diferentes. Bom, então, é preciso sim reler o texto, reler a questão. Às vezes você pode, na prova você pode sublinhar, grifar, tá? Então você pode marcar as frases que você julgou mais importante. É importante localizar o núcleo, né, ali da questão, a pergunta, tá? Saber o que é que está pedindo aqui, tá? Bom, e analisar cada uma das alternativas, tá? É interessante que muitas vezes a gente trabalha por eliminação. Você fala, não, isso aqui é absurdo. Não, não pode ser. Aí a gente trabalha por eliminação, tá? Então procurando aí identificar a que se relaciona melhor com o núcleo da questão. Bom, então agora sim, vamos a um exemplo. Então vamos lá. Eu terei que ler o texto para vocês para que a gente possa ver aí o que está sendo pedido, ok? Então vamos lá. Já que nós estamos falando em sapo, vamos continuar com ele. Olha, O Sapo é um texto de Manuel de Barros. Era uma vez um lindo príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou uma bruxa horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. Se não vai casar comigo, não vai se casar com ninguém mais. Olhou no fundo dos olhos dele e disse, você vai virar um sapo.
Ao ouvir esta palavra, o príncipe sentiu estremeção, teve medo, acreditou, e ele virou aquilo que a palavra feitiço tinha dito, sapo, virou um sapo, tá? Então, gente, nós vamos agora à questão. Olha, a questão fala o seguinte: no trecho, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. A expressão destacada significa que, olha, nós vamos observar que nós vamos observar o seguinte: nem é uma expressão, muitas vezes, que indica, uma conjunção que indica e não, é negativa, tá? E não. Por exemplo, ele não viu a mesa e nem a cadeira. Olha, ele não viu a mesa e ele também não viu a cadeira. Ele não viu a mesa nem a cadeira. Tá vendo? O nem tem essa ideia negativa. Só que aqui, nesse texto, ele não tem. Por isso que nós vamos ver que o descritor é justamente o inferir o sentido da palavra ou expressão. A gente vai perceber aqui que no texto a palavra não está no sentido usual dela. Então aqui o nem, né, significa que ele sequer se importou, sequer, tá? Então olha só, e aí a nossa letra, né, a alternativa correta, vamos lá. Então, a alternativa correta seria a letra A, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui uma. Olha, então aqui você marcaria a letra A, tá vendo? Ela não deu atenção ao pedido de casamento, sequer importou, ok? Então, olha só, a gente viu aí inferiu o sentido da palavra ou expressão. Ok. Vamos ver se a gente consegue mais uma questão. Vamos lá. Olha, realidade com muita fantasia. Nascido em 1937, o gaúcho Moacir Sclia é um homem versátil, médico e escritor, igualmente atuante nas duas áreas. Dono de uma obra literária extensa e ainda um biógrafo de mão cheia e colaborador assíduo de diversos jornais brasileiros. Seus livros para jovens e adultos são um sucesso de público e de crítica, e alguns já foram publicados no exterior. Agora vamos à questão. Olha, a questão pergunta assim: a expressão sublinhada, né, e ainda é um biógrafo de mão cheia, né, significa que Moacir Sclia Olha, vocês viram de novo, né, que aqui o descritor vem falando em inferir. Então, mesmo que a gente, né, não saiba, né, mesmo que a gente não saiba ali o que é a expressão de mão cheia, no contexto a gente vai ver que ele é habilidoso e talentoso, porque no sentido, a gente percebe, ele está falando que ele é bom, mão cheia, que é bom, mão cheia, né? Não é uma coisa farta e tal, tá? E aí, gente, aqui muitas vezes a gente trabalha por eliminação, né? A questão do inconsequente ou ultrapassado, essas palavras não cabem ali no contexto que é um elogio ao escritor, ok? Bom, gente, vamos aqui. Vamos apagar aqui. Bom, olha só, aqui foram, né, algumas dicas aí para a gente ver. Então nós hoje, né, nessa aula, a gente nós vimos aí essa questão, né, dos descritores que descrevem essas habilidades trabalhadas nessas avaliações, como a Prova Brasil, tá? E chegamos aí ao final de, né, mais um PET, e a mensagem para vocês é essa. A gente sabe que está sendo, né, muito complicado estudar, focar, mas como diz aí um rap, né, do Emicida,
que vocês já devem conhecer, tá? A gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, né? A gente não pode desistir, ok? E aí, estamos, né, como o próprio rapper diz, né? Vá atrás do seu diploma, com a fúria da beleza do sol, te vejo no pódio. Então, muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, tá? Não esqueça de mandar aí a sua pergunta para o Se Liga no Tira Dúvida, ok?